A coletiva de apresentação oficial do técnico Daniel Paulista. Inscreva-se no nosso canal e acione o sino das notificações. O Sombra está dizendo aqui que foi uma excelente entrevista, Alessandro, de apresentação, mostrou muita maturidade, não fugiu de nenhuma pergunta e mostrou uma coisa muito importante, o respeito pelo clube, coisa que nenhum outro que passou esse ano mostrou. Eu destacaria aqui, trazendo alguns comentários que eu anotei, da questão da forma de jogo, né, onde ele coloca de que, para bom entendedor, né, ele não vai ter inicialmente um formato, ele vai adaptar, vai ver a característica dos jogadores para poder adaptar esse tipo de situação. Contratações não entra no detalhe, né, porque teremos, o Sport tá atrás aí, a gente já tem um vídeo, inclusive, falando sobre esse tema anteriormente aí para você ir mais profundo no que a gente falou. Para a semana tem testes físicos, eu digo, é para saber, e literalmente se precisa, porque se colocou em xeque em algum momento a parte física do Sport do Recife, então nada melhor do que uma mini temporada saber como os caras vão voltar. Mas não é só voltar, né? Porque em 11 dias, 13 dias, 15 dias, não se perde, mas não é aquela coisa de você ter um retrato, inclusive, do antes, do jeito que os caras vão se apresentar. Um time ajustável, que tenha seja um reativo, tenha proposição, né, que proponha, melhor dizendo, jogadas, chama a torcida, e vou ao encontro do que você está dizendo aí, da questão do Daniel Paulista ter o DNA, né, ele entra na Ilha do Retiro, a gente vê que é um cara que torce, que ama, cita os filhos, atenção que era. A pergunta foi muito boa também, muito bem colocada, nunca negou o esporte, e ele realmente nunca negou o esporte, resolveu em 24 horas, ou até menos, né? Não lembro aqui agora, mas 24 horas ele citou para vir para a Ilha do Retiro, e eu acho, entre ele e o Jair Ventura, o esporte precisa propor jogo, gente. Não pode jogar por uma bola ou duas, não. São 15 vitórias de 27 jogos, e que duas, três vitórias aí, com elenco novo, com intertemporada, com técnico novo, e a torcida dentro das arquibancadas, porque eu não tenho dúvida que esse cara comprou, a torcida comprou essa história do Daniel Paulista aqui, esse projeto Daniel Paulista, esse DNA dele. Falou literalmente, como disse Perdiliano, o que o torcedor queria ouvir, mas não é da boca para fora, falou com conteúdo, onde a gente sentiu o coração do Daniel falando isso daqui. Então ele convoca a torcida, time e torcida juntos. O Sport nunca deixou de vencer alguma coisa quando tinha esse viés aí, né? Vai partir de uma linha, né? Aí falando agora mais detalhado aqui com relação à questão tática, uma linha de 5, né? Com 3 ou 2 zagueiros, pode ser colocado aqui, com conteúdos de ofensividade, ele coloca. Ponto de equilíbrio, ele falou. Analisa o elenco e ele vai ajustar para encontrar esse ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? Ele não entra em detalhe, mas ele disse que o elenco do Sport é bom. E cá para nós, o elenco do Sport, o que estávamos, né, antes, no papel, aqui está bom demais. O problema é que dentro de campo e o vestiário, não descarto isso daqui, foi que deu ruim, né? Conforme a gente estava falando aqui. Então, é um cara que tem uma visão de vestiário, é ex-atleta, tem um DNA daqui, provavelmente vai aproveitar o César Lucena, coisa que o outro aproveitava mais com bolas paradas, bola de escanteio, bola de falta, bola disso, bola daquilo, porque eu nunca vi isso. O cara é da comissão técnica fixa do time, do clube, e fica do lado de fora, não participa dentro do meio de campo ali, conforme o Antônio Oliveira estava fazendo com o César Lucena. Então chama o César Lucena, o que você pode ou não gostar do César Lucena, mas em excluir o César Lucena fala muito mais do que as palavras aqui, se é que vocês me entendem. Entonces, ponto de equilíbrio, falei, dar tranquilidade que precisa, aí a gente mexe com o lado psicológico do elenco, e nada melhor do que um ex-jogador falando para jogador. Um ex-jogador que aqui nas paredes está tendo aqui esses adesivos de vitorioso, de ter vencido aqui dentro o segundo maior título. Vou botar igual, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, entenderam, né? Um é campeão brasileiro, o outro é campeão da Copa do Brasil. É nacional, mas nesse sentido, né? Ajustando, mas é um dos principais títulos que a gente comemora. Então, tem muito a ver de conhecer a torcida, de conhecer aqui dentro. Talvez, eu diria talvez não,
Com certeza, essa torcida está precisando e precisava de alguém da casa, alguém que chegasse e dissesse: vou dar moral lá, mas eu preciso dar moral aqui dentro. E quando ele fala da moral aqui dentro, eu entendo perfeitamente o Matheus Alexandre, ele falar aquilo ali. Ele não poderia dizer outra coisa. Ele não poderia dizer outra coisa. Até para o jogador se sentir também, Alessandro. Todo mundo. Assim, caramba, eu posso ter uma chance também, né? Eu posso voltar, né? Sabe? Não é só por ele, porque a cartilha de uma apresentação, como eu falei na minha pergunta, é superficial, bora ver, o diagnóstico está sendo feito. Só que essa coletiva de hoje foi para mim um grande trunfo do Daniel para chamar a galera, porque se é uma coletiva tipo, vamos para o exagero, a do Thiago passada, meu irmão, porque tem que informar e tem que dizer algo mais. Alessandro, vê só. Tem que mexer no brilho do torcedor e fazer ele acreditar. E o Daniel fez isso. Por favor. Se porventura esse grupo estava rachado, essa coletiva pode fazer com que esse grupo esteja se reunindo hoje. Porque, assim, foi muito emblemático o que o Daniel falou. Sabe? Assim, tipo, de união. Gente, vamos se unir, tem tempo ainda, vamos lá, sabe? Eu tô com vocês estão comigo, assim, vamos estar junto. Vou te falar por experiência de vestiário que eu tenho, tá? Até onde eu fui com futebol. Não é que quem rachou, vamos dizer assim, ou quem estava se achando dentro do elenco, vai mudar agora e vai virar o herói, ou a paz no mundo depende de mim, a música aqui do Nando Cordel, que é maravilhosa. Um abraço para Nando. Tricolor, mas gente boa, viu? Tricolor. Bati bola com ele, ruim que dói. Mas, enfim, eu driblava a turma, botava ele na cara do gol, ele lá em Aldeia, tome gol. Era o artilheiro da pelada, ele. Mas, assim, brincadeira à parte, ele quando coloca o Matheus Alexandre, quando você coloca essa história aí, só para sequenciar meu raciocínio, não é que o cara vai parar. Mas sabe a história que eu tô brigado contigo, mas o barco só vai chegar na beira da praia, né, se eu remar de um lado e tu do outro. Porque se eu remar de um lado, o barco vai rodar. Não é isso? Então, tu rema de lá e eu remo de cá. Então, eu chego para tu e digo, meu irmão, ou a gente vai remando junto e segue, ou isso aqui não vai andar. É ruim para tu, é ruim para mim, é ruim para todo mundo. Então, eu acredito que vá ao encontro disso daí. Coisa que Antônio Oliveira não conseguiu fazer isso num bom volume, não teve nem tempo para isso. Agora, sim, esse esporte do Antônio Oliveira, cresceu isso, correu tantos metros, não sei o que, a gente já conversou isso, já brincou, inclusive, com essa situação, mas essa questão do Antônio Oliveira, o caso do César Lucena já responde o restante. Precisava de um cara dentro do vestiário para ouvir, ver, chamar atenção, conversar sobre isso daqui. Não vai ser fácil, precisava dizer isso, porque só o que ele falou de esperança, vamos, é só esperança. É só esperança. Mas eu tenho que dar no meu discurso e dizer, bicho, a gente vai tentar, a gente vai conseguir, acredito e tal, mas eu tenho uma dificuldade arretada. Não acha que vai ser fácil, e realmente não vai ser fácil. O torcedor precisava também ouvir isso num discurso de realidade, num discurso de futuro próximo, e é o que a gente quer aí. Cara, não... Eu vou falar uma coisa agora, talvez vire meme e brinque. São 2, 3 vitórias. Alessandro, não venceu ainda, vai vencer como? Porra, tem uma parada, tem um técnico novo, esse discurso agora chama... Tem contratações. Tem a torcida e a esperança das contratações, cara, que não precisam ser milionárias e nem vão ser. Porque isso é informação, a gente já colocou aqui. Então, tem um conjunto da obra que, no mínimo, eu tenho que ter esperança no que eu ouvi aqui. Coisa que eu não tive com o Antônio Oliveira. Comparando as duas coletivas de apresentação, eu não tive com o Antônio Oliveira. Mas eu nem com o Pepa. E nem com o Pepa. Mas, assim, Pepa era um ano passado, era outra conotação. Não era agora que o esporte está lá embaixo. Fala de fazer diferente, mas o jogador tem que querer, entendesse? Ele não precisa dizer que quem vai ficar vai vestir a camisa e etc. Mas ele diz de uma forma que eu vou fazer minha parte, mas o elenco precisa comprar ideia, precisa querer. Ele não agride ninguém. Ele não chega a expor publicamente nada. Mas Daniel não é menino. Daniel já sabe que tem situações psicológicas, gente de grupo,
ouvi aqui, ouvi ali, o que é que está faltando, eu estou sabendo disso, estão dizendo Até aqui. porque ele teve lá dentro, né, Alessandro? Claro, eu estou de fora, não só foi informação, não. Eu comecei a perceber e fui atrás. Muita gente me falando que tinha, né? Enfim, mas lembrando, ninguém estava dando em ninguém, né? Mas assim, aí já falei, né, que assinou em 24 horas, e os 2 guris lá dele, 2 ou 3 meninos, não sei aqui agora, não lembro, que ficaram loucos quando souberam que o pai estava para vir para o esporte. Então, isso mexe muito com o pai. Não sou pai, não, mas deve mexer muito tu ver teu filho feliz porque tu tá indo pro trabalho num clube que ele gosta, que ele ama, que ele cresceu ouvindo e sabe que o pai e tudo mais. Então, você é pai, você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Então, cara, é uma fórmula que a gente está vendo aqui, que a gente ouviu, que 2 ou 3 vitórias com elenco, vou repetir, com elenco renovado, quantos vão ser? Tem um vídeo falando só sobre isso anteriormente para você, torcedor do esporte. Então, de informação que a gente captou. Não tudo, mas o que pode ser feito até agora. Então, tem contratações, liberações, observação, tem um técnico que vendeu o peixe dele, literalmente, vendeu o produto que ele está expondo na prateleira, e, cara, cabe a gente agora rezar, aguardar as contratações e a torcida invadir a arquibancada, porque não vai para canto nenhum se continuasse o clima que estava nas arquibancadas da Ilha do Retiro, Aníbal. Pois é, Alessandro, agora é uma simbiose, né? É uma união de 2 fatores. Casa cheia, Ilha do Retiro lotada, contratações, ganhar o primeiro jogo, que é muito importante, essa primeira vitória vir, e se vier fora de casa, uma coisa vai ajudando a outra, e vai jogar com o Flamengo na ilha, por mais que seja muito difícil, mas vamos embora. Porque a gente já viu a Ilha do Retiro fazer diferença. Você já viu, eu já vi várias vezes, mas várias vezes, o Sport sair perdendo por 2-0 e virar para 3-2, e assim, com o próprio Flamengo, inclusive, em 2009, aquele jogo maluco, maravilhoso, inclusive, do Sport virar para 5-3, foi 4-3, o Sport sair vencedor em 2009 contra o Flamengo, que depois viria a ser até campeão brasileiro naquele ano. Uhum. Mas, assim, é necessário demais a gente entender que foi necessária, melhor dizendo, essa coletiva de hoje. Para quem estava com a toalha largada, a turma fez assim, ó. Pegou de volta. A turma pegou a toalha do chão. Correto, do tatame. No chão, assim, ó. Aliás, tatame não. Que pode ser tatame também, porque eu lutei judô e... Peguei de volta. Peguei. Como é que chama? Octógono? Do octógono, né? Peguei de volta a toalha. O que eu vou fazer com ela, não sei. Mas eu acho que muita gente que estava com a toalha assim no chão, não, vou pegar. Peguei de volta. Agora, cabe agora a Daniel, aos jogadores, a direção, né, ser muito sagaz. E assim, veja bem, dá para Daniel aquilo que ele pedir. Né? Outra coisa muito interessante que perguntaram para ele sobre a Série B, né? Porque, por exemplo, como ele passou por CRB, por Remo, para ele observar alguns jogadores da Série B, essa pergunta foi muito interessante. O próprio Pedro Rocha, um cara que estava fazendo uma boa Série B pelo Remo, enfim, alguns jogadores que ele pode trazer da Série B, é um mercado interessante, até porque daqui a pouco na Série A muita gente vai fazer 7 jogos, não pode mais vir para o Sport Clube do Recife, pelo fato de que já jogou os 7 jogos, e a Série B e Série C, e o mercado fora do Brasil vai ser agora o mercado a ser visado. Ele mesmo falou também que o mercado internacional, ou seja, ele é um cara que também tem esse estudo de mercado, coisa talvez que Antônio Oliveira e Pepa não tinham esse conhecimento. Pepa não vai saber um jogador, por exemplo, de um Volta Redonda da Série B. O Sport estava na mão do Guilherme Falcão, né? Nada pessoal, mas Guilherme não tinha esse know-how, né? A experiência de mercado, essa coisa toda. Foi diretor do Sport, mas de uma forma inicial, e volta para o Sport como o cara. Enfim, a gente já comentou sobre isso, e não poderia ficar só com uma pessoa nessa mão, já que o presidente do Sport tinha essa confiança toda, mas eu acho que uma das falhas cabais dessa trajetória foi essa colocação do Guilherme. Alessandro, sobre a enquete, nós temos aí 265 votos. Quem não respondeu ainda, por favor, antes do Aníbal falar o resultado aí, por favor, vai lá e vota agora. A pergunta no chat ao vivo agora é o seguinte, a enquete:
Você acredita que Daniel Paulista vai manter o Leão na Série A após esta coletiva? Você comprou essa ideia, sim ou não? Responde aí agora, enquanto a Aníbal vai vendo aí. Pode ser que aumente um pouquinho, Aníbal, ou diminua, não sei. Outra coisa, nós batemos quase 5.600 pessoas vendo a coletiva. Simultaneamente, né? Simultaneamente, maravilhoso. Então, veja só, após a coletiva, o que você ouviu? Daniel manterá o Leão na Série A? Sim, 79% da galera que viu a coletiva, ou seja, que ouviu e viu a coletiva, acha que Daniel vai manter. E 20% acha que não. Acha que Daniel não vai conseguir manter o Sport na Série A. Veja bem, a esperança voltou, né? A luz no fim do túnel. Bota aí desses 20%, 21%, tricolor, alvirrubro, flamenguista, não sei quem. Porque aí todo mundo pode votar, né? Porque YouTube, pronto, não tem CPF, não tem, enfim. Todo mundo pode votar aí, mas veja só, é um nicho muito grande, né? Você entender que 80% de 284 pessoas, praticamente 100%, pode votar, a diferença é enorme. Então, assim, a torcida entendeu, né, que a gente agora tem um técnico. E outra coisa, tá, Alessandro? Eu não sei se Jair Ventura passaria essa confiança. E Daniel passou. Não, nem perto. Nem perto, tu é louco. Eu não sei se Jair Ventura passaria essa confiança, assim, da gente. Porque, olha só, a gente tá aqui com 3 pontos, não teve uma vitória, a gente tá falando, meu irmão, se vencer 2 seguidas, o bicho vai pegar, aí ele vai ficar um inferno na terra, vai voltar a ser... Se vencer uma, aliás, o torcedor já vai. Se vencer uma, aí vai faltar ingresso. E vencendo 2 ou 3, lascou, entendeu? Então, acreditar e... assim, eu não estou fazendo discurso pró, mas assim, é a chance de Yuri não terminar o ano, não é, zerado em termos do que se esperava na questão de futebol, né? Manter. E outra coisa, tá, Alessandro? E assim, todas as perguntas foram somente sobre a Série A. Ninguém perguntou sobre a Copa do Nordeste. Esqueceram de perguntar ele sobre a Copa do Nordeste, né? Mas a ideia principal do esporte, eu estava vendo que o esporte agora vai se preocupar com Copa do Nordeste. Leva engano. Não sei, mas assim, veja, ninguém perguntou de Copa do Nordeste porque é um título, Alessandro, que não vem para o esporte há 11 anos, né? Assim, e é um título que, assim... Bom, eu sei, Alessandro. Não, só para corroborar aí com você e falar. Eu, Alessandro Matias, eu não me preocuparia e nem colocaria o melhor time na Copa do Nordeste. A não ser que vamos testar o elenco, porque eu quero saber de Copa do Nordeste, não. Eu quero que o time se mantenha na Série A. É esse o objetivo. Se esse jogo contra o Ceará vai nos ajudar a testar jogador, a iniciar o trabalho, serviria a minha ótica aqui como amistoso. Eu quero saber de Copa do Nordeste, não. Eu quero que o esporte fique na Série A, porque a Série A é que vai manter o equilíbrio, torcida, marca, patrocínios, etc, etc, etc. Copa do Nordeste, não. Eu fico mais um ano, sem Copa do Nordeste, não tem problema nenhum com isso. Entendeu meu raciocínio? Não sei, eu falo assim, porque Copa do Nordeste é o que a gente não ganha há 11 anos, sabe? E tipo assim, tem sua rentabilidade. Eu tô ligado em você, desculpa te interromper. Copa do Nordeste ou Série A? Qual tu escolhe? Não, Série A 100%. Agora eu falo assim, que eu falo pelo fato de que, poxa, são 11 anos sem ganhar nada fora o Galeto, e também, tipo, a gente já entra para a 3ª fase de Copa do Brasil, sabe? Possivelmente, a gente pegou a chave mais difícil por erro nosso, né? Porque não ganhou nem de altos e nem de vitória reserva, porque a gente podia estar no módulo amarelo da chave, e do outro lado está Ferroviário, CSA, e do outro lado só tem Série A. Ceará, se passar, é Bahia ou Fortaleza, é pau. O que Luciano está dizendo aqui, o que o Luciano Valentim está dizendo, Luciano, vai ao encontro do que a gente está colocando aqui. Pois é, tem esse outro lado lá também. Ele diz, mas a conquista da Copa do Nordeste vai dar mais confiança para subir também no Brasileirão. Perfeito. Eu acho que jogar uma vez por final de semana é ruim para quem joga futebol. Quando eu falo que o jogo serviria ou servirá, que eu não dou prioridade, é visando a Série A, pelos motivos que eu falei. Mas assim,
É óbvio que essa conquista e esse treinamento, esses jogos da Copa do Nordeste, esse jogo da Copa do Nordeste vai funcionar para observação de jogadores, essa coisa Na toda. verdade, Alessandro, era muito bom que a CBF, de certa maneira, nessa parada agora, pudesse resolver isso tudo nesse período, né? Sim. Seria maravilhoso. Sim. Na Copa do Nordeste, por exemplo, nesse período que vai ficar esse ato sem jogo nenhum, ela pudesse resolver esses jogos agora em julho para não ter que botar tudo em setembro. Porque, veja bem, se a CBF pudesse, olha, times, vamos resolver isso agora? Vamos. Porque é um jogo só, tanto a semifinal tanto a quarta contra a semi. Afinal, é 2 jogos. Se a CBF e seu presidente pudesse resumir de uma maneira que na paragem aí, na parada da Copa do Mundo, pudesse resolver, já que não se pode contratar ninguém mais, porque é o mesmo time que jogou lá atrás, é o de agora. Isso é muito ruim, porque também se ele se machucar, ele não pode botar mais lateral direito, porque ele não pode mais contratar ninguém. O ideal era você resolver agora, porque senão, por exemplo, o Sport chegar na final da Copa do Nordeste, a final é 1 e 7 de setembro. São os 2 domingos lá em setembro. Eu estou em junho. Eu só ia resolver isso daqui a 3 meses. Enfim, mas veja, eu falo da Copa do Nordeste porque, veja bem, são 11 anos sem ganhar a Copa do Nordeste, é muito tempo. E dentro desses 11 anos, são 3 vice-campeonatos, um sendo dentro do Retiro, do jeito que foi, contra o Ceará. Né? Mas, enfim, voltando para o trabalho da Daniel Paulista, eu achei uma ótima coletiva. Eu acho que o torcedor ele sai revigorado. Né? Não é que não é que agora sim o Sport não vai cair. Não é isso. Mas há uma esperança, há uma luz. Sabe, Cães? O pulso ainda pulsa. Total. O pulso ainda pulsa. O leão rugiu, significa que a gente tem que botar um feijão no bucho, vai ter embora pro boi brasa. Tu já comesse, né, miserável? Eu não, viu? Não comi nada. Galera, tá faltando like, tá? Se você tá assistindo a gente agora, ou vai assistir depois, tá faltando inscrição. Chegamos a 103 mil inscritos e a gente quer, o céu é o limite. Vem para cá. Vai nas nossas redes sociais, @eupraticoesporte, @eupraticoesporte. Vai também no Alessandro com 2 L's, 2 S's, M de Marrocos e C de casa. Não esquece do D de jeans. E Prof. Aníbal, para dar moral aí para os nossos perfis. Tá certo? Like, inscrição e, no caso, um pixinho da esperança. Um pixinho da esperança. Bota um pixinho da esperança aí. A chave Pix está na tela. 47 173 210 1000 ao contrário, -45. Vou repetir. 47 173 210 1000 ao contrário, -45. Certinho? De resto, Aníbal, um abraço, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Amanhã, né? Tomorrow. Simbora. Valeu, galera. Pelo esporte tudo, esperança renovada. Amém, Senhor. Vamos embora, todo mundo junto. Volto a qualquer momento durante a programação. Inclusive, hoje tem entrevista com o presidente do Conselho Deliberativo sobre a tentativa de impeachment, a resposta dele, a decisão. Hoje ainda, na nossa tela da Eu Pratico Sport TV. O link ainda não está disponível, mas a gente vai hoje entrevistar o presidente do Conselho Deliberativo do Leão da Praça da Bandeira. Fiquem com Deus. Beijo para quem foi de beijo. Tô tão feliz com essa coletiva, velho. O torcedor agora tá falando. E abraço para quem foi de abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Aníbal. Valeu, galera. Tchau, tchau.